Agradeço muitíssimo o convite. Eu sou um homem branco usando um terno azul, uma camisa branca, gravata vermelha e, como lembro meus filhos todos os dias, com a calvície cada vez mais avançada. E quero parabenizar a OIT e o MPT novamente pela sensibilidade de organizar esse evento, gente na vanguarda de discussões importantes, como foi ano passado a conferência da OIT em Genebra, onde pude participar representando a ILO Network. Parabenizar a Redesca, em nome do senhor Javier, pelo trabalho importantíssimo, todos os colegas de mesa, e saudar das mulheres e o movimento sindical nas pessoas das companheiras Neiva Ribeiro, Ivone Silva, presidenta e ex-presidenta dos sindicatos bancários de São Paulo, que tem feito um trabalho de vanguarda na luta contra as mudanças climáticas, em conjunto com outras entidades, como os bancários do DF e a FUP, por exemplo. Saúdo também o governo da Espanha por propiciar esse evento, e especialmente pelo fato elogiável de ontem a Espanha ter feito uma medida importantíssima em defesa dos direitos humanos, que é o reconhecimento justo da Palestina como nação livre, como já fez o Brasil em 2010. Bom, o principal tema da minha fala aqui é muito simples, que as pessoas não estão morrendo de mudanças climáticas. Isso é só um sintoma de uma doença mais séria que vem causado isso, que é o capitalismo e o colonialismo, que tem gerado essas mortandades todas, né? Que as mudanças climáticas são só um sintoma disso. E essas mortes que têm acontecido em todo o mundo, e como aconteceram no Rio Grande do Sul, e tive vários membros da minha família atingidos por isso, é fruto da crueldade do capital, tanto de governantes quanto de grandes empresas. E, historicamente, o sul global emitiu muito pouco CO2. E isso foi fruto, historicamente, das grandes potências que o fizeram junto com a barbárie do colonialismo e continuam fazendo. De uma maneira terrível. Quem mais causou toda essa tragédia tem menos sofrido, e nós, do sul global, temos que arcar com um BO que não é nosso, infelizmente, e temos que enfrentar isso de uma maneira trágica. E cada vez mais fica claro que vidas do sul não importam, né? Não é à toa que mais de 30 mil crianças e idosos palestinos foram mortos, e a humanidade assiste com muito pouca preocupação por essa questão. Então nós temos que lutar para sobreviver, porque sabemos que os países desenvolvidos pouco se importam com as nossas vidas. E isso é algo que tem muito a ver com a minha biografia da minha família. Meu avô nasceu na Alemanha, na Áustria, minha avó na Alemanha, escaparam da fome da Europa na primeira década do século XX, foram acolhidos de uma maneira muito razoável pelo Brasil, que salvou suas vidas e deu uma alimentação adequada, e 100 anos depois, uma empresa alemã, junto com a Vale, matou cruelmente 270 pessoas, e eu, como advogado das vítimas do Brumadinho, tenho ido várias vezes na Alemanha por conta da primeira ação coletiva trabalhista extraterritorial que fizemos contra a Tuvisud na Alemanha. Então, é assim que a Alemanha retribuiu a gentileza de ter salvado, o Brasil ter salvado dois cidadãos alemães e austríacos 100 anos antes. É um exemplo do que o norte global vem fazendo e vai continuar fazendo, e nós temos que lutar para isso. Por isso que a responsabilidade é dos países desenvolvidos. E também de certa maneira, até o movimento sindical de países desenvolvidos tem mais obrigação de nos ajudar, porque até, de certa maneira, o proletariado de países desenvolvidos também se beneficiaram, de alguma maneira, das sobras do capitalismo e dessa opressão toda. Então é importante a gente sempre mensurar, e eu quero agradecer aqui ao meu colega Ângelo Remédio. Nós fizemos um artigo recentemente para a próxima edição da ILO Network, que é a associação que eu aqui represento, que é a Associação Mundial de Advogados e Trabalhadores, que a próxima edição será do nosso Global Labor Report sobre transição justa, e aqui uma tabela sobre as emissões de CO2 globais, né? E o Brasil emite cerca de 10% do que os Estados Unidos faz, alguns países africanos 2 ou 3% do que cada cidadão norte-americano emitiria.
E para isso que é preciso que enfrentar a transição justa, quem causa essas emissões, que paguem por elas e sejam responsáveis por mitigá-las. As companheiras Neiva e Ivone emitem muito menos CO2 do que o presidente do Banco Itaú, por exemplo. As nossas elites, com essa sede pornográfica de consumo, emitem CO2 de uma maneira enlouquecida, né? E da mesma maneira como o norte global. Então, qualquer luta sobre mitigação dos efeitos das mudanças climáticas precisa levar em conta esse fator, né? E essa destruição do meio ambiente, ela vem em conjunto com a barbárie cada vez mais crescente do capitalismo internacional. E a destruição da legislação trabalhista e da previdência social vem em conjunto com isso, né? A destruição do direito humanitário internacional, né? Essa impunidade dos crimes de Israel, é algo que vem em sintonia com essa crueldade toda, né? A gente vivencia a mortandade, o adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras bancárias no Brasil, e não é à toa que talvez o banco mais cruel no Brasil hoje é um banco estrangeiro, que é o Banco Santander, que aplica condutas muito mais desumanas no Brasil que faz na Espanha. Então, essa luta global que temos que fazer precisa levar em conta esse cenário, né? Acho que quem resumiu muito bem essa situação toda, e talvez de uma maneira visionária, foi Mahatma Gandhi, quando perguntaram para ele o que ele achava da civilização ocidental. Ele falou: civilização ocidental? Poxa, tá aí, seria uma ótima ideia, né? E várias categorias no Brasil vêm lutado para tentar obrigar que as empresas, especialmente empresas poderosas e que emitem CO2 de uma maneira desnecessária, tenham algum tipo de atuação para essa mitigação, né? Infelizmente, concordo integralmente com a doutora Sirlene, que nós chegamos a um ponto de não retorno, e é importante também defender que os trabalhadores e trabalhadoras não sofram de uma maneira tão cruel todas essas consequências, né? A proteção à saúde e segurança do trabalho, nesse calor infernal que cada vez mais vamos sofrer, crise hídrica, e infelizmente nós não estamos no mesmo barco, né? Algumas pessoas que conseguem escapar de tragédias de iates e outros não conseguem nenhum pequeno barco para conseguir sair do teto das suas casas. Então, e outro componente que causa essa tragédia toda, além do capitalismo e do colonialismo, outro terceiro grande mal da humanidade é o patriarcado. Eu tenho plena certeza de que se o Conselho de Administração da Vale, se grandes empresas tivessem uma maioria de mulheres no poder, não teríamos chegado a esse ponto. E tem um dado estatístico muito concreto, foi feito um levantamento de todos os municípios brasileiros. Quem vivia no município que tinha uma prefeita e não um prefeito, teve 30% menos chance de morrer de Covid do que um município que tenha alguém do meu gênero que tanto mal vem fazendo para a humanidade. Então, a minha sugestão e qualquer debate sobre enfrentamento às mudanças climáticas leve em consideração essa desigualdade toda de quem gerou tudo isso e quem vem sofrendo, e eu acho que é impossível enfrentar essa questão sem enfrentar o grande mal que causa tudo isso, que é essa maneira atrasada e cruel de organizar a sociedade por meio do capitalismo. Muito obrigado.